Hoje eu vou falar a parte 2 para casais. Falar um pouquinho mais para as mulheres, porque na primeira parte eu falei um pouco mais para os homens, para nós homens. Então agora na parte 2 eu desejo falar mais com as mulheres. A mulher deve ter a mente de Cristo para poder ser uma mulher humilde, meiga, paciente e cooperadora. A Bíblia diz que as mulheres são idôneas, quer dizer, capazes de cooperarem com a missão do seu lar, a missão do seu esposo. A Bíblia chama a mulher de submissa ao marido. Ela está dentro da missão do marido. Como ela é a segunda parte da missão, pois o marido é a primeira parte, então ela é submissa, quer dizer, é a submissão daquela missão que o marido tem na vida. E a mulher pode cooperar, pode colaborar e muito com o seu marido, sendo compreensiva, sendo meiga, humilde e obediente. Obedecer não tem sido tão fácil para a mulher brasileira, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo inteiro. Sabemos que obedecer é uma posição espiritual. Sabemos que obedecer aos olhos de Deus é tudo, porque Deus, Ele aprecia o grande valor de uma mulher nessa humildade de obedecer, e não só da mulher, mas também do homem, porque Deus tem maior prazer e maior honra em que se obedeça a sua palavra do que oferecimento de sacrifícios, holocaustos. Diz a Bíblia que Deus tem o maior prazer. O maior prazer de Deus é nas pessoas obedientes à sua palavra. E a mulher que obedece o seu marido no Senhor, ela está obedecendo nas coisas lícitas. Eu quero dar um exemplo disso. Você não pode obedecer o seu marido na questão ilícita. Você não pode estar associada ao que é ilícito, ao que é mal. A Bíblia manda apartar-se do mal. Você deve respeito ao seu marido, sim, pela palavra de Deus, no Senhor Jesus. Isso significa dizer, obedecer por aquilo que Deus disciplina e ensina. Se seu marido quer que você acompanhe ele na bebida, no cigarro, na avareza, na idolatria, nos falsos deuses, na prostituição ou em outras coisas ilícitas, você não pode se associar a isso, você não pode ser cúmplice disso e não pode obedecer a isso e ferir a Deus e perder a sua vida com Deus. Todavia, a senhora deve de ser humilde para discernir o que é certo e o que é errado. Porque as vontades do seu marido devem de ser atendidas, devem de ser obedecidas, porém, somente naquilo que é certo aos olhos de Deus, somente naquilo que Deus ensina a fazermos. Eu quero até tocar aqui um assunto que eu não gosto de falar sobre ele, um assunto sexual, que nesses 28 anos que eu sirvo a Jesus, eu não gosto de tocar nesses assuntos, não vou gostar e vou falar aqui um pouco por parábola. Na questão do sexo, do que você tem que obedecer o seu marido
na questão sexual. A senhora sabe que existem alguns sexos que Deus não permite, que é desonra para a senhora como esposa e para o próprio Deus. O sexo oral e o sexo anal, ele é vergonha, desonra para Deus e para a sua palavra. E você, como mulher, não pode obedecer a esse desejo carnal do seu marido. Porém, Deus lhe deu o direito de ter intimidade e se relacionar com seu marido. Mas esse direito tem limites. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o Espírito Santo e obedeça aos limites e às regras e os mandamentos de Deus e as suas vontades, para que o seu casamento não seja atingido pelo mal. Agora, na questão da obediência comum do dia a dia no lar, a senhora pode fazer mais, a senhora pode fazer o melhor pelo seu marido, a senhora pode dar honra ao seu marido como cabeça da casa, a senhora pode recebê-lo com honra, tratá-lo com honra, com cuidado e com amor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Esse seu procedimento tem ganho o seu marido para Jesus? Esse seu procedimento, sem palavras, diz a Bíblia, sem precisar estar falando muito, que a mulher tem essa natureza, nós sabemos, a mulher tem a natureza do falar, né? Em questionar, falar, perguntar, colocar as palavras erradas na hora errada, falar na hora errada. Porém, o pior de tudo isso é que às vezes a mulher fala muito e não ganha o seu marido através da obediência. Então procure ganhar o seu marido sem palavras, só com testemunho, com carinho, cuidando, honrando, obedecendo, fazendo o melhor, amando de coração, em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Você vai ver que sem palavras, você vai ver o seu marido desejando buscar a Deus e estará ao seu lado na igreja. Tá bom? Fica com essa palavra. É a segunda parte. Nós vamos ficando por aqui. Não tenho mais nada agora a dizer, mas terá a terceira parte em breve. Deus abençoe os casais do Brasil.